Hoje eu vou responder aqui no canal a pergunta de um inscrito que falou o seguinte: como o integralismo chegaria ao poder se ele não é controlado pelos donos do mundo e nem a maçonaria? Primeira coisa, o que é que você chama de poder? Por quê? Se o que você chama de poder é ocupar os cargos eletivos da nação, um plano utilitário, maquiavélico, em contradição com a bondade, com o bem, é muito mais útil para isso do que você trabalhar pelo bem do Brasil, sem sombra de dúvida. Se você é uma facção em busca única e exclusivamente do poder, você traça um objetivo, você se associa com quem quer que você necessite até você chegar na sua meta, né? Agora veja, o integralismo não é uma facção, o integralismo é uma doutrina e nós não temos o objetivo, acima de tudo, de ocupar o poder desta forma, né? O poder virá em decorrência de uma outra coisa, que é lutar pelo bem do Brasil, né? Lutar pelo bem do Brasil significa não só a aparência da coisa, mas o ser real da coisa. Explico. Nós queremos viver um primado de honestidade, queremos viver um primado do bem, mas vamos pensar no seguinte exemplo. Você tem lá uma empresa e aí você tem dois vendedores. Um vende demais, ele está levando a sua empresa, cara, ele vende muito, né? Chega o cliente lá querendo comprar um ferro de passar roupa, não tem nem dinheiro para isso, ele vai lá, mete logo micro-ondas, a geladeira na senhora lá, entendeu? E vende. Ele está vendendo muito bem, inclusive vendendo produto porcaria como se fosse uma coisa muito boa. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai subindo de posto, ele vai subindo na hierarquia e todo mundo aplaude ele, ele é um exemplo de vendedor. Porém, para sustentar esse exemplo que ele é, nós estamos cultuando ali todo um mal atrelado àquilo que ele faz, né? Pensemos agora no outro vendedor. A senhora chega querendo comprar um ferro de passar roupa. Ele diz que realmente aquele ferro passa a roupa, mas não é tão bom quanto é o outro, né, do concorrente, que não vale a pena se endividar em tantas parcelas para pagar aquele ferro, né? E fala a verdade para ela, né? Fala a verdade, é o honesto. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse cara? Me responda, né? Ele certamente não vai vender tanto quanto o outro, ele terá feito muito bem aquela senhora, quem ele não enganou, mas ele certamente não será um exemplo de vendedor, e nós vivemos muito isso. Inúmeras vezes eu vi excepcionais lutadores do Brasil não participarem dos quadros políticos eleitorais do Brasil, por exemplo, né? E eu já vi pessoas, né, que criticavam absurdamente o governo, não estavam nem aí para o governo, queriam mais que tudo se lascasse, mas eles conseguiram fazer parte do governo hoje. Tá entendendo? Que são os oportunistas. O oportunista, como ele tem uma moral dúbia, o que convém é aquilo que vai levá-lo onde ele quer, ele vai longe, né? Então pense, o que é mais importante para chegar no poder? Você ser honesto, direito, ser o que o Brasil precisa, ou você ser aquilo que favorece o plano de tomada desse poder, né? É claro que vai depender do objetivo. Se você tiver como objeto apenas o poder, então você não vai poder ser o que o Brasil precisa. E os integralistas devem, antes de mais nada, ser o que o Brasil precisa. Vamos para outro ponto da pergunta, né? Donos do mundo. Filho, o dono do mundo é Deus. É Deus, né? Se o homem está dando margem para o mal, se o homem abraça o mal com tanta felicidade e tanta alegria, ele paga esse preço, né? O espírito desregrado é o castigo para si próprio, né? Ele vai pagar esse preço. Nós temos que, em primeiro lugar, entender que Deus é o fim. Se ele é o fim, o resto se torna nada, incluso a nossa própria vida, na defesa, né, nos nossos direitos, né, e do nosso dever de chegar a esse fim, que é Deus. Então,
Mesmo que a maçonaria e esses donos do mundo fossem de um poder imensurável e invencível, se nós temos ainda a visão de que Deus está acima de tudo, então ele ainda é o maior poder. Então, portanto, a lealdade é para com Deus e não para com os homens. Então, você tem a obrigação de continuar a luta contra os feitos desses senhores do mundo, vamos dizer assim. Agora, eu acredito seriamente que existe um certo olhar apocalíptico para a maneira como esses grupos operam. Certamente eles são responsáveis por muito do mal que está aí no mundo, mas eles não são responsáveis totalmente pelo mal que há no mundo, né? E o mal que está pode não estar mais se nós fizermos alguma coisa, né? Então existem caminhos ainda, com certeza, para se lutar. E esse olhar apocalíptico, olha, o que vocês vão fazer para chegar no poder, se não, já que vocês não são associados com esses grupos? Ora, existem muitos caminhos para se fazer o bem pelo Brasil se nós não tivermos o poder como meta final. Se não, o poder não é a nossa meta primária, certamente nós não vamos precisar nos associar com todas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa espúria que nós condenamos. Agora, se nós tivermos essa meta única e materialista, nós estamos lascados. Nós vamos precisar nos vincular a eles, né? Bem, então, como o poder não é nosso objeto final, mas sim o bem do Brasil, nós não precisamos nos miscuir com eles e podemos combatê-los por uma série de outros caminhos, porque o meu bem-estar já foi jogado de lado. Nós não estamos pensando a nível de eu preciso do poder, vamos ter estabilidade, porque nesse caso você precisa deles, precisa da opinião, você precisa desses que manobram a opinião pública. Nós não precisamos disso, né? O único a quem nós prestaremos contas é Deus. Nós vamos fechar os olhos aqui, abri-los lá para prestar contas a Deus e não ao homem, né? E não ao homem. Então, para nós não faz a menor diferença, né? Não faz a menor diferença. Bem, agora vamos lá. Então, o que eu quero dizer, a maçonaria, por exemplo, ela é muito ruim mesmo. Mas todos os que se gabam do nome de cristãos deveriam estar embrenhados no combate àquelas ideias maléficas, enganadoras, camufladas por um viés cristão, muitas vezes, né? Todos os cristãos deveriam fazer isso. A igreja cansou de pedir que você faça isso. Por que é que se espera que só os integralistas façam? Porque a maçonaria realmente declara oficialmente por documento que são adversárias do integralismo. E o integralismo no Manifesto de Outubro deixa isso ali subjetivo, né? Está ali entre os grupos escusos da nação, etc., que nós somos adversários, né? Então, será que não existe outro documento que obriga as pessoas a lutarem contra a maçonaria? Será que não existe uma série de documentos da igreja que não contém basicamente um compromisso com os cristãos de que eles lutem contra a maçonaria, né? Bom, e por fim eu quero colocar um cenário hipotético aqui, certo? Vamos lá. Suponhamos que a maçonaria seja mesmo um poder invencível, incontrolável, que possa impedir qualquer ação dos cristãos integralistas, de todo mundo. Ninguém consiga fazer nada contra esse poder. Enquanto eu refletia a respeito do que eu poderia te dizer, eu me recordei de uma história contada aqui nesse livro, Nosso Brasil, de Plínio Salgado, né? Que é a história do Tenente Antônio João. Se você não a conhece, eu vou contar ela para você e tenho certeza que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Durante a Guerra do Paraguai, em que o Brasil combatia o ditador Solano Lopes, né? Teve um regimento do Exército Paraguaio, comandado por um coronel chamado Resquim, que ele iria passar ali na fronteira sul do Mato Grosso, onde haviam unidades do Exército Brasileiro. E ao comando dessas unidades havia um tenente que era o Tenente Antônio João. E
numa determinada altura, um batedor veio avisar que a força paraguaia já estava muito próxima e que ela era realmente enorme, gigantesca, né? Muito forte. E o que é que se faria naquela situação, já que o exército brasileiro não tinha a menor condição naquela altura de confrontar a força paraguaia, um exército extremamente preparado e que estava ali na sua campanha de expansão territorial numa velocidade enorme para a época e para as circunstâncias. Como é que o exército brasileiro faria para resistir? Bem, não tinha como resistir. O Antônio João, então, fez uma reflexão. Ele sabia que se ele ficasse, ele poderia perder a vida de muitos soldados que seriam requisitados mais tarde. Mas ele pensou o seguinte: se eu sair da posição, eu vou mandar um sinal para o povo brasileiro de que nós não estamos dispostos a defendê-lo, de que nós não queremos defender o que significa, né, a nacionalidade, a brasilidade, né, de quais são os nossos objetivos. E se eu sair, fugir, né, eu vou mandar também um sinal para o Paraguai, para o exército inimigo, invasor, né, e que a coisa vai ser muito fácil e eles vão investir cada vez com mais força. Então, esse Antônio João, que nós não sabemos se tinha filhos, quais eram seus sonhos pessoais, quais eram suas ambições particulares, né? O que ele faz? Ele reúne outros 11 soldados que não estavam de modo algum dispostos a recuar e ordena que os outros recuem, e esses 11 ficariam para dar o maior exemplo, né, e mostrar para os paraguaios, para os invasores, que aquela retirada foi de caso pensado, não foi covardia, né? Então eles montaram um posto muito singelo, no meio do qual alçaram lá, né, ergueram uma bandeira do Brasil, na época o Brasil Império, né, e colocaram-se ali na posição à espera do inimigo. E não demorou muito para que esse inimigo se apresentasse, né? E quando ele se apresentou, realmente era uma força de combate salutar, era muito poderosa, né? Os relatos dizem que o horizonte se coalhou do uniforme vermelho dos soldados paraguaios, né? E então um emissário do exército paraguaio foi propor a rendição do posto para o tenente Antônio João. E o tenente mandou a seguinte resposta que eu vou ler aqui para vocês: sei que morro, mas o meu sangue e o de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. E os paraguaios se chamaram de louco. Você é louco, como você vai ficar aqui, etc. E aos gritos de viva o imperador, os brasileiros abriram fogo contra as posições paraguaias, que imediatamente o revidaram, e logo tiveram ali mortos os 11 brasileiros. Todos os historiadores que eu vi relatarem a história, não só Plínio Salgado, mas outros que eu vi na internet, relatam qual foi o clima depois da vitória paraguaia. Os paraguaios foram até o posto, no mais absoluto silêncio, um olhando para o outro, sem saber muito bem o que dizer daquela situação, né? Plínio Salgado expressa o que poderia passar na cabeça dos paraguaios na seguinte forma: os paraguaios devem ter pensado, a nossa luta vai ser terrível, porque os brasileiros sabem exaltar a pátria até o supremo sacrifício, né? E em um outro relato que eu encontrei, né, aqui está no relato que eu encontrei, isso já é uma fala que veio do exército paraguaio, né, que diz o seguinte sobre Antônio João: era um valente, disseram eles. Se o Brasil tiver muitos desses, a nossa marcha por Mato Grosso não será um simples passeio militar, como nos contaram. Então, senhores, o que eu quero dizer e deixar claro, mesmo que essas forças que ocupam o poder no nosso país
forças invasoras da nossa tradição e da nossa história, acham que triunfaram? Elas não triunfaram. Mas é preciso que nós nos coloquemos como batedores no caminho dessa força. Sejamos poucos, mas usemos o nosso sacrifício de protesto contra essa invasão. E mostremos, deixemos claro, que não vai ser tão fácil continuar essa marcha. Essa marcha não vai ser um simples passeio, porque sempre haverá Antônio João no caminho do Coronel Raskin e da tirania mascarada de liberdade. Pelo bem do Brasil, Arauê.